Oiê! Tava estudando história da arte. E meu Deus, acho muito chique, mas eu nunca cheguei a estudar na escola, então eu tô aproveitando esse tempo que eu tenho pra estudar coisas que eu quero. E hoje eu fui estudar as eras da arte. A arte pré-histórica, a clássica, a medieval, a moderna e a contemporânea. E uma coisa que eu aprendi hoje é que a arte, ela é um canal de manipulação da sociedade. Olha só que militante. Mas no sentido de que quem estava no poder, a cultura que tinha domínio de poder, é aquela que moldava como a arte ela ia se expressar, sabe? E isso é possível porque a arte ela não está dentro de um quadradinho. A arte ela é subjetiva e ela é definida a partir do contexto, da cultura, do tempo que a gente está falando. Então ela vai se moldando a partir disso. O que mais me deixou com a cabeça assim foi na era contemporânea. Eu confesso que eu sou apaixonada pelas obras renascentistas, eu acho a coisa mais linda do mundo. É uma coisa assim que eu chego sem ar. Eu não gosto ou não gostava, enfim, não sei definir a partir de agora. Arte contemporânea, porque eu achava muito sem sentido. Eu pensava, gente, como é que a gente saiu de Criação de Adão, de Michelangelo, por exemplo, para um quadro azul? Como que a gente saiu disso pra isso? E aí eu entendi tudo. Fiz um boom na minha cabeça. Na era contemporânea, eu estava lendo as obras contemporâneas errada e principalmente as obras minimalistas. Elas vêm com o intuito de reflexão e não de contemplação. E eu estava vendo as obras contemporâneas com um olhar que era necessário nas obras renascentistas, por exemplo. O intuito era contemplar e não refletir. E isso começou a mudar na era moderna. E hoje, na era contemporânea, quando a gente fala de arte, isso é muito forte. E ela faz muito críticas sociais e políticas. Eu estava olhando de outra forma. Então, por isso que eu dizia que eu não gostava de artes contemporâneas. E eu tô feliz de conseguir refletir sobre isso, sabe? Que eu nunca parei pra pensar sobre isso, sabe? Que arte causa reflexão. Eu realmente achei que arte era só pra ser uma coisa bonita e admirada, e realmente foi durante milênios, só que a era que a gente vive, ela traz essa questão. E de novo, a arte, ela tem função social, então ela critica muito o social e a política, e isso é uma coisa muito presente nos dias de hoje. E é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Eu olhava muito pra mídia. Eu sei que a mídia, ela é muitas vezes um canal de manobra de massa, mas eu não sabia que a arte era como se fosse a mídia antigamente. É que eu sou Gen Z, né? Eu nasci na tecnologia. I'm sorry. Outra coisa que me deu, que eu tô simplesmente pasmada, outro motivo pelo qual eu dizia que eu não gostava de obras contemporâneas, é que eu não sinto nada. É uma coisa que, assim, se eu vejo um Michelangelo, se eu vejo um Leonardo da Vinci, ou, enfim, obras barrocas, até pré-históricas, é uma coisa que eu olho e, sabe, você sente alguma coisa. Só que eu via artes contemporâneas minimalistas, era uma coisa que eu olhava e ficava, tá, mas que merda é? Tipo, eu não sinto nada, não vem nada, mas que é isso? O que quer dizer isso? Aquilo? Isso é arte? Pra mim isso não é arte, não. Essa é a intenção do minimalismo. Que você não tenha emoção nenhuma perante aquilo. E eu achei isso tão genial. Não que eu goste disso, mas o quesito é, a tua intenção é que a outra pessoa não sinta nada. E como que você conseguiu fazer isso? Porque você conseguiu fazer isso com uma maestria que, olha, cara, aí eu entrei num looping de reflexão tão grande que eu falei, gente, faz muito sentido. A era contemporânea, ela vem para acessar a gente antes que a gente queira acessar a arte. Eu, como uma boa paulistana, eu sei que a pressa tá nas minhas veias, independente se eu estou no horário, se eu estou adiantada. A gente olha muito pro cotidiano, a gente olha muito para estudo, muito para essas coisas, e a gente não para pra simplesmente respirar, simplesmente admirar as coisas à volta. E aí, essa genialidade de artistas que levam a arte para as pessoas antes delas pensarem em ir até elas. E é assim que a arte contemporânea ela se expressa em muros, por exemplo. A gente pensa em obras de arte, a gente pensa em pinturas, em telas, mas hoje em dia a arte também ela tá nos espaços.
É comum ver experiências de arte, a gente não vê mais só museus, que são só as telas nas paredes e ponto, é uma questão de imersão também. Então, outra coisa que eu entrei no loop que eu falei pra vocês, de reflexão, que eu fiquei, gente, como assim? Era medieval, as obras, elas rodavam no viés cristão, e elas tinham um cunho moralista, muito porque as pessoas na época eram analfabetas, mas também porque o poder estava sob o domínio da Igreja Católica. Você entende que é tudo, realmente a arte, ela não deve ser padronizada, ela realmente é a partir de um contexto, de uma cultura, de um tempo. Eu lembrei de uma frase que minha tia simplesmente soltou. Acho que ela não gostava muito de museu, porque museu era pra quem conhecia de arte, e como ela não entendia de arte, ela não gostava muito, e não fazia sentido pra ela. Gente, mas que loucura! Se arte é uma forma de expressão política, social, é uma forma de protesto hoje em dia, é tipo assim, como, sabe? Por que que isso não é falado? Por que que a gente não aprende isso? Por que que... Uh. Na escola, a gente não tem o mínimo. Cara, eu me formei e eu não sei o mínimo de história da arte. Eu não sei nada de história da arte. Eu não sei que eu estudei em arte, pra ser bem sincera, a minha vida inteira. Isso é uma coisa tão poderosa. Deveria ser mais democrático, na verdade, sabe? Não deveria frequentar museus só quem entende de história da arte. Não só quem tem o poder do conhecimento, sabe? Mas todo mundo que quisesse aprender sobre. Enfim, esse é um pingo da minha indignação. A intenção dos artistas é levar a arte para as pessoas que não têm tempo, através de muros, através de música no meio da Paulista. Por que que os locais se propõem a isso, a expor arte, e não simplesmente nos ensinam sobre, sabe? Quando eles vão explicar sobre a obra, é umas letras desse tamanho, na parede, que vai do teto até o chão. Você acha que eu vou ter tempo pra parar e ler aquilo? Por exemplo, a arte minimalista, ela vem com uma mensagem de, tipo assim, excluir o que é fútil e trabalhar com o mínimo. E aí você já entra naquela exposição, você vai ver as obras de outra forma. Agora, se você não tem conhecimento nenhum, realmente vai ser tudo feio, vai ser tudo porque os olhos humanos vai pro que é belo. E faz muito sentido, e estamos muito certos. Não estamos errados em relação a isso. Mas a questão é, se arte hoje é um movimento político, por que não democratizar isso? Por que falar mais sobre isso? Por que não ensinar sobre isso?